Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. No episódio de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai olhar para o item 2 da questão 52. Nessa playlist, a gente avalia especificamente as assertivas de história mundial e a gente está explorando o TPS de 2024. A gente volta para falar desse item depois da vinheta. Bom, esse item de número 2, na verdade, a questão 52 é uma questão meio esquisita, né? Quando a gente pensa o comando dela especificamente. Eu estou com a prova em mãos. É uma questão que se embasa em um excerto motivador que não condiz, grosso modo, com os itens, com as assertivas apresentadas. O excerto é um trechinho do livro Les Misérables, do Victor Hugo, né, um clássico da literatura francesa, da literatura mundial. É um trechinho que fala muito do contexto da obra do Victor Hugo, né, a França, da primeira metade do século XIX. O excerto diz o seguinte: por volta do final de abril, tudo se agravara. A fermentação transformara-se em fervura. Desde 1830, aqui e ali, ocorriam pequenas rebeliões parciais, rapidamente sufocadas, mas recorrentes, sinal de vasta conflagração subjacente. Algo terrível incubava. Entreviam-se os lineamentos ainda mal distintos e pouco claros de uma possível revolução. Então é um excerto que traz mais a dimensão política da França na primeira metade do século XIX, o que não condiz com os itens que são apresentados, em especial o item 2 que a gente vai analisar hoje. O comando específico da questão diz o seguinte: considerando o contexto histórico em que se insere o fragmento do texto precedente, julgue certo ou errado os itens seguintes relativos a acontecimentos da história contemporânea. Então, é um comando muito vago. E esse item 2 em particular se refere ao final do século XIX e à economia internacional num contexto pós-Segunda Guerra. Né? Não faz muito sentido. Muitas vezes esses excertos motivadores não agregam nada à prova e a minha recomendação é que vocês não valorizem demais esses textos na hora da prova, porque pode ser que vocês percam um tempo precioso. São muitos itens para serem julgados em um tempo muito exíguo e um tempo muito curto. Vamos olhar aqui para o item 2. Durante os anos do apogeu do liberalismo clássico, ocorrido antes de 1914, o volume do comércio mundial dobrava a cada 20 ou 25 anos, ao passo que, após a Segunda Guerra Mundial, o volume do comércio mundial passou a dobrar a uma velocidade muito menor, em torno de 3 a 4 décadas. Então, esse é um item que olha para a economia, de novo, essa temática da economia internacional, ela é muito comumente explorada no TPS de História Mundial. É um item que trata ali do ponto 1 do edital, as estruturas e ideias econômicas, e mais especificamente, eu diria do subitem 1.3 do edital, que foca mais na fisiocracia, no impacto do liberalismo para a economia internacional desde o final do século XVIII. O item traz para a gente dois momentos específicos dessa história econômica mundial. O primeiro deles é o apogeu do liberalismo clássico. Isso, na historiografia, corresponderia, grosso modo, ao recorte que vai de 1870, com o estabelecimento do padrão ouro, até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, como menciona o item, né, antes de 1914. E o segundo momento destacado nessa assertiva diz respeito ao imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Um pós-Segunda Guerra Mundial que é entendido como um período que vai de 1945 até 1975, grosso modo. Diferentemente do que essa assertiva coloca para a gente, razão pela qual o item 2 está incorreto, diferentemente do que a assertiva propõe, esse é um período de crescimento sem precedentes na história da humanidade até aqui. São chamados anos de ouro da historiografia, né? Momento em que uma nova ordem econômica global está se fundando no pós-Segunda Guerra Mundial e o comércio global está
crescendo de forma inigualável, se a gente tomar como referência os tempos anteriores. O item está errado, então, porque, na verdade, ele inverte a lógica. Depois da Segunda Guerra Mundial, o volume do comércio mundial ele é muito maior. Essa velocidade do crescimento, então, aparece invertida nesse item. Eu me refiro, claro, à velocidade do crescimento do comércio global nesses dois recortes temporais apresentados. O período do pós-Segunda Guerra Mundial vai ser conhecido, então, na historiografia como os 30 anos gloriosos. O recorte é um pouquinho diferente, porque não é exatamente aquele período de 45 até 75. Eu entendo que os 30 anos gloriosos, eles são observados de 1950, porque tem um tempinho, né, para estabilização econômica do Japão no pós-Segunda Guerra, para a estabilização econômica da Europa no pós-Segunda Guerra, aqueles contratempos ainda entre Estados Unidos e União Soviética, a gente não sabe se eles vão ser aliados, a gente não sabe se eles vão ser opositores, né, entre 45 e 47, enfim, todo um período ainda muito complexo, e no final desse marco temporal, eu diria que o momento em que esses 30 anos gloriosos começam a fazer água, começam a apresentar problemas, é a primeira crise do petróleo e também a concorrência entre a economia japonesa e a economia dos Estados Unidos, que leva ao fim do padrão dólar-ouro em 1971. Então, 1973 talvez seja o momento final desses 30 anos gloriosos, grosso modo, que não são exatamente 30 anos, né? Grosso modo de 50 até 73, mas a gente pode ser generoso e ampliar um pouquinho esse escopo de 45 até 1975. Então, existe um volume de exportações globais, de comércio global, que é sem precedentes. Se a gente pega esse recorte de 50 até 73, existe um crescimento aí de cerca de 7, 8% ao ano da economia, um comércio mundial que dobrava mais ou menos a cada 10 anos e não a cada 30 ou 40 anos, a cada 3 ou 4 décadas, como pressupõe esse item que estava na tela. Em contrapartida, nos tempos do padrão ouro, que a gente pode entender como uma primeira globalização, ali entre 1870 e 1914, esse período anterior a 1914 de que fala o comando da questão, é um período que também apresenta crescimento, é um período que apresenta um crescimento substancial nas trocas comerciais, no comércio global, mas ele é marcado por um ritmo de crescimento muito menor. Entre 1870 e 1914, o comércio global vai crescer ali entre 3,5%, 4% ao ano. É mais ou menos a metade do crescimento observado no primeiro período que a gente analisou. Então, esse comércio mundial, ele dobrava mais ou menos a cada 20 anos. Então, a primeira parte da assertiva, ela está correta. Vamos voltar aqui a ela. Antes de 1914, o volume do comércio mundial dobrava a cada 20, 25 anos. O problema é o final. Ao passo que após a Segunda Guerra Mundial, o volume do comércio mundial passou a dobrar a uma velocidade muito menor. Na verdade, essa velocidade é muito mais significativa. E para enriquecer um pouquinho mais a análise desse item e as contribuições da aula de hoje, eu trouxe para vocês um pequeno mapa do caminho no que diz respeito a esse volume do comércio global ao longo não só do século XX, mas tomando como ponto de partida a década de 1870. Um primeiro momento, então, seria esse momento marcado na historiografia como a época da primeira globalização, entre 1870 e 1914. Já falamos desse período, é o período do padrão ouro, é o período de liderança financeira britânica ainda muito representativa. Os Estados Unidos vão alcançando
os britânicos ao longo do século XX, ao longo da primeira metade do século XX, e é um primeiro momento, eu diria, e a banca explora muito isso, a gente vai ver vários itens olhando para a economia do final do século XIX, é um primeiro momento de integração econômica profunda desse mundo moderno. Então, é uma integração econômica profunda em termos relativos. Claro que a gente não pode comparar essa integração econômica com a integração que vai acontecer no contexto do consenso de Washington, no fim da Guerra Fria. Existem alguns fatores motivadores para essa expansão e para essa maior integração. São tempos de expansão da malha ferroviária, o capital britânico é muito representativo para que isso aconteça, tempo de disseminação dos navios a vapor, tempo de construção de duas obras muitíssimo importantes para o comércio internacional, os dois principais canais artificialmente construídos, né? Dois momentos de intervenção humana na natureza sem precedentes, o canal de Suez e o canal do Panamá, o canal do Panamá inaugurado aí no finalzinho desse período. São tempos de disseminação da comunicação também, com o advento da difusão do telégrafo, enfim. Essa é a primeira fase do comércio, das trocas comerciais do século XX, um momento, como a gente já disse, de crescimento, de expansão, mas uma expansão mais discreta do que aquela observada nos pontos C e D da tela. Segundo momento, a segunda fase é o período do entre guerras, que se caracteriza como um momento de desglobalização. Período entre as duas guerras, de 1914 até 1945. Aqui a gente tem o impacto de vários eventos que são catastróficos para o comércio internacional. Primeiro, o colapso do padrão ouro. A Primeira Guerra Mundial traz o colapso do padrão ouro. No período entre guerras, existem tentativas de retomar o padrão ouro, tentativas sempre frustradas, não trazem o efeito esperado. Então, o padrão ouro vai tropeçando, vai ladeira abaixo nesse período. O próprio impacto da Primeira Guerra Mundial já é muito importante para provocar essa crise, essa problematização do comércio global e, mais tarde, a Grande Depressão, a crise econômica por excelência, a quebra da Bolsa de Nova York e o seu impacto, resultando na crise do ano de 1929. Então, são tempos em que o comércio internacional, em algum grau mais, em outro momento menos, ele colapsa no período. São tempos de protecionismo agressivo, são tempos de desvalorização cambial. A década de 30, em especial, vai marcar um volume de comércio global muito menor do que o observado anteriormente, do que o observado posteriormente. O comércio global despenca e vão ser necessários muitos anos para que o comércio global recupere os níveis observados previamente à Primeira Guerra Mundial, os níveis lá de 1913. Terceira fase desse nosso esforço no sentido de mapear o volume de comércio no século XX. É a fase áurea, os anos de ouro. Eu coloquei aqui o recorte mais preciso na minha avaliação, no meu entendimento, de 1950 até 1973. Aqui, o que a gente tem é a fundação de uma nova ordem econômica global, né? A ordem de Bretton Woods, que começa a se consolidar ainda na esteira da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Fundo Monetário Internacional, a criação do Banco Mundial, a criação do GATT também, né? O General Agreement on Trade and Tariffs. Enfim, é o momento de desmantelamento daquelas barreiras tarifárias que foram erigidas no contexto do entre guerras. É momento de amplo crescimento do comércio, um comércio que cresce mais rápido, inclusive mais rapidamente, inclusive que a produção industrial. Já falamos dos números, já demos percentuais aqui, de forma que a gente pode olhar agora para o último momento desse nosso mapeamento, que é o pós-Guerra Fria, a segunda era da globalização, que grosso modo está ali entre 1980 e 2000.
Alguns alunos que já vêm estudando mais para o concurso podem me perguntar: poxa, professor, mas a década de 80, por exemplo, na América Latina não é a década perdida? Sim, sem dúvida, mas uma coisa não anula a outra. O problema da América Latina é interno. É uma série de questões que dizem respeito ao crescimento interno do continente. Os países do continente atravessando um momento muito similar e muito complicado na década de 1980. Mas isso não impediu a ampliação do comércio global, né? Essa guinada em direção a um consenso de Washington que foi construído na década de 80, que é o consenso do liberalismo, o consenso pela abertura dos capitais, né? O consenso pela liberalização comercial generalizada. Os países em desenvolvimento repercutem essa lógica liberal, os antigos países do bloco soviético, uma vez se dessovietizando, também começam a adentrar essa dinâmica do consenso de Washington, essa dinâmica do liberalismo. A gente tem também o impacto da Organização Mundial de Comércio no ano de 95 e todo esse intercâmbio global, essa maior fluidez no que concerne às transações comerciais, ao comércio global, consolida as chamadas cadeias globais de valor, sobre as quais a gente fala tanto no curso de política internacional, no curso de geografia. Um único produto passa por múltiplos países, seja no seu design, no seu desenho, a forma como ele é manufaturado, né, a dependência de matérias-primas de alguns países para que esse produto possa ser montado em um outro país. Então, essa ideia de que o único produto passa por múltiplos países, que é a materialização dessa lógica global, né, da globalização das relações econômicas. Então, esse é um momento entre 1980 e 2000, no qual eu alargaria um pouquinho mais esse escopo temporal para além de 2000. O marco seria a crise de 2008, que vai representar um outro baque para o comércio internacional, mas é um momento em que o comércio internacional ele cresce muito mais do que o PIB global. O comércio internacional representa, nesse período, aproximadamente o dobro do crescimento do PIB global anualmente. É um crescimento similar ao da era de ouro, talvez só um pouquinho menor, e um crescimento que acaba abreviado ali pelo impacto de uma outra crise muito importante, né, talvez a mais importante depois da crise de 29, a crise de 2008. Enfim, era esse o meu recado para vocês. Olhamos aqui para a história da economia global e é sempre importante frisar que a preparação para a história mundial, ela não é aquela preparação nos moldes do pré-vestibular, né? Eu vou pegar um livrinho didático que eu estudei no 2º grau e vou me preparar para a prova de história mundial. A prova de história mundial é muito mais complexa. Os itens trazem sempre alusão à história das ideias, uma história cultural cobrada com muito mais profundidade. Trata-se muito da história das relações internacionais, que não é objeto dos livros didáticos lá do 2º grau, e fala-se muito dessa história da economia internacional, que nos tempos do ensino médio, por exemplo, era um tema muito mais comumente cobrado em geografia do que propriamente em história mundial. É importante, eu gosto sempre de frisar entre os meus candidatos que é uma prova de história mundial que prepara vocês para o exercício mesmo da carreira diplomática. Então, ela tem muito esse componente da história das relações internacionais e da história da economia internacional, e não é por acaso que os macrotemas trabalham esse tipo de conteúdo. Ok? Fico por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.